Bíblia no livro de João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1, né? João, capítulo 17, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo. Amém? Todo mundo já achou? João 17, a partir do versículo 1, nós vamos continuar fazendo esse estudo, né, nessa carta de João, e hoje nós vamos estar estudando essa oração, né, que Jesus fez, que é chamada a oração sacerdotal de Jesus, né? E é importante que a gente possa meditar em cima dessa oração, porque ela tem ensinamentos preciosos, né, para as nossas vidas. Ok? Vamos ler, irmãos, nós vamos ler até o versículo de número 26. Vamos estar lendo, então, essa oração sacerdotal. Fala assim, João 17, a partir do versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu amor aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eles tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, porque também eu não sou. Peço que os tire, não peço que tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Vamos parar aqui, nós vamos orar, né? E vamos estar meditando em cima desse texto. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas. E clamamos ao Senhor para que o teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, compreensão acerca, Pai, de tudo que vai ser ministrado a partir de agora. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que acima de tudo, Pai, todo o conhecimento possa nos levar a praticar no nosso dia a dia e que o Senhor nos dê graça para vivermos, ó Pai, todas essas verdades. Por isso, ministra, abençoa, opera nesse sentido sobre nós, para a honra e glória do teu santo nome, que eu clamo e peço a ti. Em nome de Jesus, amém. Fica aí com o texto aberto, né, porque nós vamos estar meditando, né, em cima dessa porção das Escrituras e vamos então estar estudando acerca dessa oração sacerdotal que o Senhor Jesus realizou. Bom, é muito importante entender que essa oração, ela de fato é mais magnífica feita aqui na terra, né? E nós vamos ver que ela está registrada em todas as Escrituras, ela foi registrada. E que privilégio, né, enorme ouvir o Deus Filho conversando com Deus Pai, né? Aqui nós entramos no Santo dos Santos, nós curvamos para escutar os mais profundos desejos do Filho de Deus antes de caminhar para a cruz.
né? Nessa oração o Senhor consagra-se para o sacrifício, em que ele, ao mesmo tempo, é sacerdote e também vítima. Também é uma oração de consagração em favor daqueles por quem um sacrifício é oferecido. Os discípulos que estavam no cenáculo, que no caso é o local onde eram feitas as refeições, né? E os que depois viriam a crer através do testemunho deles. Jesus aqui ele ora, né, por si mesmo e diz ao Pai, né, que ele concluiu sua obra aqui na terra. E nós vamos ver isso do versículo 1 até o 5. Ele ora também pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e santifique, que vai do versículo 6 até o 19. E ora pela igreja inteira, né, para que possamos ser unidos nele e um dia participarmos de sua glória, que vai do versículo 20 até o versículo 26. Então perceba que dentro dessa oração, nós podemos separar ela em três partes. Primeiro, Jesus, ele ora ao Pai por ele mesmo. Depois, ele ora, né, para os seus discípulos, né, que estavam ali imediatamente com ele, no mesmo contexto. E depois ele vai estar orando por aqueles que ainda hão de crer nele. Ou seja, também para os discípulos que ainda não se converteram, mas que um dia viriam a crer nele e se converter. Então ele também já está orando por essas pessoas. Então a gente vê que Jesus então concentra a sua oração no eterno propósito do Pai, na vida dos seus discípulos, na sua relação com eles, e todas as petições que Jesus faz nessa oração não são por bênçãos espirituais e celestiais. Isso aqui é bem interessante. O Senhor não pede riquezas, o Senhor não pede honras, nem mesmo influência política no mundo, né, para os seus discípulos. O pedido de Jesus, ele resume-se a pedir ao Pai que os guarde do mal, que os separe do mundo e os qualifique para a missão, né, e os traga salvos para o céu. Essa é toda a ação dessa oração que Jesus ele está realizando aqui em João 17. E uma das coisas que nós precisamos ter na nossa mente como cristão é entender que a prosperidade da alma é a melhor prosperidade. É isso que Jesus almejava na vida dos seus discípulos, né? Então, dito isto, nós vamos, a partir de agora, meditar, irmãos, no conteúdo dessa oração. E nós precisamos entender que quando nós vamos analisar o conteúdo da oração sacerdotal, ela está dividida em 4 temas. Primeiro, nós vamos ver Jesus falando do versículo 1 ao 5 sobre salvação. Ele vai falar acerca da salvação. O segundo tema que ele trata é acerca da segurança da nossa salvação. Ou seja, será que nós temos essa garantia, essa segurança de que uma vez que nós somos salvos, nós vamos permanecer salvos? Ou nós vamos continuar acreditando, como muitos acreditam, que você pode perder a sua salvação no decorrer da sua caminhada cristã? Então ele vai estar falando sobre isso, a segurança da salvação, é uma garantia, é uma certeza de que se você é salvo, você não perde, e o texto vai falar sobre isso. Terceiro tema que ele trabalha é acerca da santificação, né? E isso é muito importante, nós vemos nessa oração sacerdotal, Jesus se preocupando com a nossa vida com ele. A nossa vida de consagração, afinal de contas, Deus não nos chamou para viver de qualquer forma. Deus nos chamou para viver uma vida em conformidade com aquilo que Ele quer. Por isso que em 1 João 2,6, que ele fala? Que aquele que diz estar em mim, deve andar como eu andei. Então Jesus é o modelo, Jesus é a referência. A vida dele deve ser seguida por todos aqueles que o seguem. Afinal de contas, nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, seguidores de Cristo. E se nós seguimos alguém, nós devemos caminhar segundo esse alguém, né? Então, essa é uma ação de santidade. A santidade nos leva, então, a viver uma vida de consagração ao Senhor, separada para Deus, para cumprir os propósitos de Deus. E, por último, nós vamos ver o quê? A unidade da igreja, a importância de promover a unidade e lutar pela unidade. E Jesus vai estar falando acerca disso. Então nós vamos então partir para a primeira parte
que fala acerca da salvação. Então, segura o texto aí, nós vamos ler a partir do versículo 1, então, vamos destrinchar isso que está sendo falado aqui. Então veja, Jesus ele vai destacar aqui 4 verdades gloriosas acerca da salvação. Em primeiro lugar, ele vai estar falando que o instrumento da salvação. Qual que é o instrumento da salvação? A cruz de Cristo. Veja só, versículo 1, vamos ler o que ele vai falar. Ele fala assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Então, quando Jesus ele está falando acerca desse versículo 1, ele está mostrando claramente qual é o instrumento da salvação. E o instrumento da salvação que Deus estabeleceu é o quê? É a cruz de Cristo. E aí você vai ver que Jesus, ele vai chamar a atenção, chama a atenção em sua oração para os 3 aspectos com relação à cruz de Cristo. Lembrando, quando se trata de cruz, nós estamos falando acerca do sacrifício dele. Então, como que Jesus nos salvou? Através do sacrifício dele na cruz. E nós sempre falamos, se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos nós estaríamos o quê? Perdidos. Não haveria possibilidade de salvação. Porque para que o salário do pecado fosse pago, alguém teria que morrer. E esse alguém, como nós sempre ministramos, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém perfeito. E obviamente que você não somos perfeitos. Obviamente que a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não serve para absolutamente nada. Então alguém perfeito, alguém que se enquadra dentro do sacrifício exigido por Deus, porque desde o Velho Testamento isso era exigido no sacrifício. Que todo animal que fosse oferecido não poderia ser qualquer animal. Tinha que ser um animal perfeito, sem mancha, sem defeito. E é exatamente que mostrando, é sombra para o futuro, mostrando como seria esse sacrifício que Deus aceitaria. Um sacrifício perfeito. E nós sabemos que nós, na nossa condição de pecadores, nós não somos perfeitos. Então, obviamente que Deus não receberia o nosso sacrifício. Então, alguém perfeito precisava fazer isso. E esse alguém quem? É o próprio Cristo. Ele realmente executa isso. Por isso, nós vamos ver quais são os 3 aspectos da cruz de Cristo. Primeiro, ele fala que a hora tinha chegado. E nós sabemos que quando essa expressão está sendo utilizada, nós vamos ver por várias passagens no Evangelho, Jesus falando o contrário disso. Ele vai falar assim: ainda não chegou a minha hora. E qual o significado disso? Que ainda não chegou o momento de Jesus ir para a cruz, morrer, pagar o preço pelos nossos pecados, nos substituir. Não chegou o momento. Então, vira e mexe, Jesus falava: ainda não chegou a minha hora. Mas quando ele expressa isso no versículo 1, que agora chegou a hora, ele está falando que agora é o momento que ele vai ser entregue aos homens, que ele vai morrer, vai para uma cruz, vai pagar o preço pelos nossos pecados, para que através disso nós pudéssemos alcançar salvação. Então perceba que esse aspecto da cruz, quando Jesus fala essa expressão, a hora tinha chegado, então está falando acerca da sua morte. Então veja que o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Cristo não foram o quê? Acidentes, irmãos. Jesus sabia o que ele veio fazer aqui nessa terra. Ele não foi pego de surpresa. A Bíblia deixa bem claro que Jesus era consciente, e é por isso que ele sempre ministrava para os discípulos, que ele seria entregue na mão dos homens, que ele morreria na cruz. Ele sabia, irmãos. Então isso aqui não é acidente, não foi nada que pegou Jesus de surpresa. Então perceba que o nascimento, a vida e a morte de Cristo não foram acidentes, mas faziam o quê? Parte de uma agenda traçada na eternidade. Deus já tinha estabelecido a forma pelo qual o homem seria salvo. E ele seria salvo através do quê? Da morte de Jesus naquela cruz. Isso já está estabelecido. E Jesus já sabia disso, irmãos. Ele já sabia disso. Ele sabia que quando veio esse mundo, se fez carne, ele sabia para onde estava indo.
Ele sabia que morreria numa cruz, literalmente. Então veja que aqui, nesse caso, muitas vezes Cristo disse que a sua hora ainda não tinha chegado, mas agora a sua hora de ir para a cruz havia chegado. E ele então irá não como um derrotado, mas como um rei caminhando para o trono. Isso aqui também é importante, viu? As pessoas, quando olhavam para Jesus crucificado, olhavam para ele e falavam assim: acabou-se, fim da linha. Jesus foi derrotado, mas na verdade não. A ida de Jesus para a cruz não significa derrota, mas significa vitória, porque ele cumpriu aquilo que Deus havia estabelecido. Ele venceu, irmãos. Ele se tornou vitorioso. E é por isso então que nós vemos que a partir do momento que ele vai para aquela cruz, ele vai como rei, quando está caminhando para o trono. E é interessante que quando Jesus está sendo crucificado, lembra que botaram uma escrita em cima da cruz, que falava? Em latim, grego e romano? Este Jesus é o que? O rei dos judeus. Está aí o rei dos judeus. Ou seja, é para que todas as pessoas saibam, desde o menor até o maior, desde aquele que não tem muito conhecimento, aqueles que têm muito conhecimento, saiba que Jesus de fato é rei. Ele é Senhor. E Deus estabeleceu isso. Aquelas pessoas realmente estavam fazendo aquilo para zombar de Jesus, mas mal sabiam ele que Jesus não estava sendo derrotado, mas Jesus estava vencendo, irmãos. Ele vai para a cruz como vitorioso naquela cruz. Então nós precisamos olhar nessa perspectiva. Ele vai como rei, caminhando para o trono. E é na cruz que ele cumpre o plano de redenção. É na cruz que ele esmaga a cabeça da serpente. É na cruz, literalmente, que ele despoja principados e potestades. É na cruz que ele revela ao mundo o imenso amor de Deus. É naquela cruz. Por isso, irmãos, que Jesus, mesmo naquela cruz sofrendo, depois de ter padecendo tantas injustiças, tanta maldade, tanta violência, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido perfurado nas suas mãos, nos seus pés, depois de ter sido lançada uma lança no seu lado, coroa de espinho na sua cabeça, foi cuspido, tomou soco. Ele lá crucificado com os braços abertos, ele demonstra esse grande amor dele, quando ele fala: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. E só alguém com amor tão grandioso pode liberar um perdão tão grande assim. Porque se coloca, irmão, na condição de Cristo, o que eu e você faríamos se alguém comete atrocidades assim conosco? Será que nós seríamos capazes de falar: eu te perdoo? Talvez a gente não perdoaria. Talvez a gente puniria essa pessoa. E se tivesse poder, a gente matava mesmo, destruía a pessoa. Mas Jesus não faz isso. E olha que ele é Deus, irmãos. Ele não faz isso. Ele ainda pede ao Pai: perdoa, porque não sabe o que fazem. Mas por que Jesus faz isso? Isso é bem interessante a gente entender. Sabe por que Jesus faz isso, irmãos? Porque ele não veio aqui, a princípio, a ser juiz, na primeira vinda dele. Na primeira vinda de Cristo, ele veio o quê? Para salvar. A ação dele é de salvação. Ele veio para salvar. Mas na segunda vinda dele, sim. Aí já não é mais salvação, é juízo. Ele vai julgar. Mas a primeira vinda é salvar. E é por isso, irmãos, que Deus trabalha com essa ação de graça e misericórdia. E nós precisamos então entender todas essas verdades. E nós podemos concluir que quando Jesus está fazendo essa oração, ele está aí na mesma noite, da sua agonia no Getsêmani, a poucas horas da sua morte. A oração que Jesus está fazendo sacerdotal está dentro desse contexto. Outra coisa que ele fala, outro aspecto da cruz, que a cruz é um instrumento de glória para o Pai. E isso é interessante, porque a gente vê que a prioridade de Jesus era o que? A glória de Deus. Tudo o que ele faz é para a glória do Pai, Então a cruz ele mostra o quê? A sua sabedoria de Deus em providenciar um plano no qual ele pode ser justo e justificador do pecador. Então a gente vê essa ação de sabedoria da parte de Deus. Talvez para muitos, Jesus está indo ali, está sofrendo, está sendo derrotado. Não, mas havia uma ação de providência, de sabedoria da parte do Senhor.
Esse é o meio que Deus estabeleceu para salvar o homem. É ação de providência do Senhor. Mas também te vê que a cruz mostrou que a sua fidelidade em guardar suas promessas. Né? E é fato, irmãos. Quantas promessas o Senhor fez, né? Obviamente seguindo a orientação do Pai, porque Jesus mesmo fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tudo que Jesus fazia é para cumprir a vontade do Pai. Por isso que o Pai, a cruz, mostra o quê? É esse instrumento de glória para o Pai. Para que Deus fosse glorificado. E nós vemos Deus cumprindo com fidelidade as suas promessas. Guardando, porque Ele fala que aquele que crê nele tem salvação. Fala que aquele que de fato crê nele vai se tornar filho de Deus. Fala que quem crê nele tem direito à vida eterna. Fala que quem nele no último dia será ressuscitado. Nós vamos ter corpo glorificado. Fala que com ele, se nós cremos nele, nós estamos sentados com Cristo na região celestial. E por aí vai, isso são promessas que são estabelecidas por Deus e que Deus o quê? É fiel para cumprir e cumpre todas essas promessas. E também o que? A sua santidade requereu o quê? O cumprimento da demanda da lei. Então a gente vê que o Senhor também, Ele entende que nós sozinhos nós não podemos cumprir com aquilo que Deus quer. Mas quem que Ele envia para nós? O Espírito Santo da verdade, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos guia a verdade, que testifica a verdade em nosso coração, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos ajude a viver a vida de Deus. Isso são promessas que Deus deu para nós. E é o cumprimento de toda essa demanda da lei. Só é possível porque Deus está agindo, por isso que Ele é glorificado, irmãos. E Jesus glorificou o Pai por meio não só da sua vida, por meio dos seus milagres. Quantos milagres o Senhor não realizou? Transformando água em vinho, não é assim? Curando um cego de nascença, onde as próprias pessoas tinham um relato histórico que nem até aquele momento ninguém tinha sido curado, né, de cegueira de nascença. Isso para mostrar que ele estava debaixo do poder de Deus. Até aquele momento não se havia falado que alguém tinha ressuscitado alguém depois de 4 dias. E nós sabemos que pela tradição rabínica, as pessoas acreditavam que até o 3º dia alguém poderia ressuscitar alguém. Mas a partir do 4º, só Deus poderia fazer isso. E é justamente no 4º dia que Jesus ressuscita quem? Lázaro, que já estava em decomposição, fedendo. Isso para mostrar que Deus ele tem poder para realizar qualquer coisa. E que Ele trabalha na esfera, no âmbito do impossível. Naquilo que eu e você não podemos, Deus pode. E Ele realiza todas essas ações. Então o Pai está sendo glorificado por meio dos milagres de Jesus. Mas acima de tudo, o Pai também está sendo mais glorificado ainda que através do sofrimento e da morte de Cristo. Porque ali é um cumprimento. Ali mostra que tudo aquilo que Deus estabeleceu, Cristo cumpriu fielmente. E Deus está sendo o quê? Glorificado por meio dessa ação. Deus está sendo glorificado. E a gente vê também que a cruz é um instrumento de glória para o Filho. Né? Então a cruz glorificou a sua o quê? Compaixão. Né? Jesus é glorificado por meio disso. Ele é glorificado por causa da sua compaixão. Ele se compadeceu de nós. A sua paciência por nós. O seu poder em dar a sua vida por nós. Despojando-se, né? A sofrer, né? Por nós. A se fazer pecado por nós. A se tornar maldição por nós. Para comprarmos, né, com o seu sangue. Então a gente vê que Cristo ele não foi para a cruz como uma vítima arrastada ao altar do holocausto. Ele não é assim, irmãos. Na verdade, tudo que Jesus faz, ele faz de forma voluntária. Quer ver só? Lá em João 10, versículo 18, olha só o que ele vai falar. Volta em alguns capítulos. 10, 18 fala assim: ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então Jesus está falando aqui acerca da sua morte e da sua ressurreição.
que ele mesmo se entregou de forma que voluntária. Ele fez isso. Ninguém obrigou Jesus. Não pense você que foi os soldados que obrigaram Jesus por uma cruz. Ninguém obrigou ele por uma cruz. Ele espontaneamente quis dar a sua vida por nós. E é por causa de todas essas ações, irmãos, que Paulo também acrescenta em Gálatas 2:20. Olha só o que ele vai falar. Depois volta para o texto. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Vai falar assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O que o Filho de Deus fez? Me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que é isso? Ação voluntária. Ele não foi obrigado a fazer isso. Ele fez espontaneamente. E é por causa de tudo isso que Jesus fez que nós vamos ver que a cruz, a morte dele, é um instrumento de glória para ele também. Cristo também é glorificado por meio disso. Por isso que nós sabemos que tanto o Pai e o Filho é um só. Se Deus é glorificado, Deus Pai, o Deus Filho também é. E se o Deus Filho é glorificado, Deus Pai também é. Então a cruz traz esses aspectos. Mostra isso. Em segundo lugar, nós vamos ver a essência da salvação. Veja aí, volta para João 17, versículo 2 e 3. Olha o que está falando aí. João 17, 2 e versículo 3. Olha o que vai falar. Vamos ler. Fala assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, em segundo lugar, nós vamos ver a essência da salvação. E aí a gente vai ver mais uma vez duas verdades que vão ser enfatizadas aqui. Primeiro, que Jesus recebeu autoridade para dar vida eterna. Isso é interessante, porque você vai ver que a vida eterna é uma dádiva do Pai, ou seja, um presente do Pai oferecida pelo Filho. E que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quem crê nele não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Não há vida eterna, irmãos, segundo esse texto, fora de Jesus Cristo. Ou seja, só Ele pode nos conduzir a Deus, só Ele é o caminho para Deus, só Ele pode nos reconciliar com Deus e só Ele é a porta para o céu. Não tem outro que pode fazer isso. Deus deu autoridade para Ele nos conceder vida eterna. Aí vem a segunda verdade. O que é vida eterna? A vida eterna que é conhecer ao único Deus vivo, verdadeiro, ao Pai e a Cristo a quem Deus enviou. É conhecer. E lembre-se que a vida eterna, quando fala de conhecer a Deus e a Cristo que enviaste, esse conhecer aqui não é uma mera adoção de ideias corretas sobre Deus ou acerca de Deus. Mas conhecer a Deus aqui está falando o quê? De relacionamento. Está falando de intimidade. Isso é conhecer a Deus. Uma vida de intimidade com Ele. Uma vida plena com Ele. Uma vida de entrega total a Ele. E é interessante que vida eterna, então, está falando sobre a qualidade de vida. Não está falando sobre quantidade de vida. Porque tem muitas pessoas que pensam, quando fala sobre a vida eterna, só está pensando na quantidade de tempo. Que vai ser uma vida eterna, que não vai ter fim. E de fato isso é uma verdade. Mas o ponto principal da vida eterna é o quê? Você ter vida com Deus. Viver a vida com Ele, relacionar-se com Ele, ter intimidade com Ele. Essa é a ação, você se deleitar no inefalável amor de Deus para todo sempre. Esse é o desejo. Vida eterna é experimentar o esplendor, é experimentar a alegria, é experimentar a paz, a santidade que se caracteriza na vida de Deus. Isso é vida eterna. É conhecer a Deus por meio de Jesus. E nós podemos, por que por meio de Jesus? Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos
Deus ia se revelar a quem? Por meio do Filho. Por meio do Filho. Conhecer a Jesus, ter intimidade com Jesus, ter relacionamento com Jesus, ter intimidade com Jesus. Isso é vida eterna. Essa é a essência da salvação. Em terceiro lugar, nós vemos também o quê? A consumação da salvação. É o versículo de número 4. Olha o que ele vai falar. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então veja, a consumação da salvação. Então a salvação é uma obra o quê? Consumada. Consumada. A salvação não é um caminho que abrimos da terra para o céu. Não é. Mas é o caminho que Deus abriu do céu para a terra. Nós vamos ver que a salvação foi uma obra que o Pai confiou ao Filho, né? E ele veio e terminou essa obra que Deus determinou para ele fazer. Então vemos que temos a salvação pela completa obediência de Jesus e pelo seu sacrifício vicário na cruz. Por isso que ele brada, está consumado. João 19:30. Não é assim que fala? Olha lá, capítulo 19 de João, versículo de número 30, ele vai falar: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E o que significa essa expressão, está consumado? Qual é o significado? Essa palavra vem do grego, que se chama tetelestai. É o grego. Significa isso, tetelestai. O que significa? Está pago. Está consumado. Está feito. Não precisa mais de absolutamente nada. E aqui tem um ponto interessante, né? Que quando essa expressão é utilizada, ela significa 3 coisas, irmãos. Que a gente precisa entender. A primeira coisa significa, quando usa essa expressão, está consumado, primeira coisa significa, quando um pai dava uma ordem, né? Aliás, dava uma missão ao filho e este cumpria. Aí quando ele cumpria então a missão que o pai havia ordenado, o que ele falava? Tetelestai. Ou seja, foi feito. Está consumado. Isso é interessante, né? Segunda coisa, quando se pagar uma nota promissória, aí batia-se o carimbo, aí decretava tetelestai, ou seja, está selado. Foi pago. Está pago. Não tem mais dívida. E a terceira coisa é quando se recebia a escritura de um terreno. Aí se escrevia tetelestai. Ou seja, está pago. Está consumado. Isso agora pertence a alguém. E se nós formos analisarmos essas 3 ações aqui, o significado dessa expressão tetelestai, que está consumado, está pago, olha só que interessante, irmãos. Primeiro, o que nós falamos? Tetelestai, essa expressão significa quando um pai dava uma missão ao filho. Não é isso que ele fez com Jesus? Deu uma missão para o filho. E aí o filho cumpriu tudo que Deus falou. E aí ele podia falar para o pai: tetelestai. Pai, eu cumpri tudo que o Senhor falou. Está pago. Foi feito. E aí a segunda, quando se pagar uma nota promissória, aí você batia o carimbo, selava. Está pago. Ou seja, isso aqui pertence, né, a essa pessoa a quem foi dado esse carimbo. Está pago. É a confirmação que foi pago. Não tem mais dívida, não tem mais nada. Tudo que foi necessário se pagar foi pago. É isso aí, esse é o carimbo, essa segurança de que o que Jesus fez, executou, foi pago. Tem um carimbo, tem um selo confirmando isso. E por último, quando se recebia a escritura de um terreno. Ou seja, quando alguém tomava posse de algo que estava comprando. Então ele escrevia tetelestai, ou seja, isso aqui pertence a mim agora. Está pago, não tem mais dívida, não tem mais nada. Isso pertence a mim. Você parou para prestar atenção nisso, irmãos? Que Jesus cumpre aquilo que o Pai falou para ele fazer. Tetelestai.
E ele diz ao pai, Senhor, eu cumpri o que o Senhor fez. Está pago. Aí chega uma nota promissória, aí ele sela com carimbo, ó, não tem mais dívida, foi pago a nota promissória. Está pago. E agora, chega na compra de um terreno, está falando assim, agora está escrito, está pago, isso aqui pertence a mim. Essas são os 3 significados dessa expressão, tetelestai. Está pago, é o que Jesus fez. Jesus cumpriu com aquilo que Deus ordenou, Jesus pagou o preço, né, para realmente poder tomar posse daquilo que realmente nós não poderíamos pagar, porque é impagável. Ele fez isso, cumpriu, e agora ele está falando, vocês agora estão selados. Eu comprei vocês, vocês pertencem a mim, irmãos. É por isso que em 1 de Pedro 2,9, o que ele fala? O que ele fala em 1 Pedro 2,9? Que nós somos o quê? Propriedade exclusiva dele. Nós pertencemos a ele. Foi pago um alto preço para que isso fosse concretizado e Jesus fez isso no teu lugar. Ele pagou todas as coisas, por isso que em terceiro lugar é a consumação da salvação. Ele cumpriu com isso. E isso é importante que a gente guarde no nosso coração. Por isso que lá em Colossenses 2, 13 a 15, olha só o que ele vai falar. Colossenses capítulo 2, de 13 a 15. Ele fala assim, ó. Veja só o que ele vai estar falando. E a vós outros... Aliás, 3,15, perdão. Peraí. 2, 13 a... Perdão, é isso mesmo. Capítulo 2, de 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando, deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz, né? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, tudo que nós tínhamos de dívida, nesse sentido, nesse aspecto com relação à salvação, Jesus foi lá e pagou. A dívida que era contra nós foi cravada na cruz. É por isso que a Bíblia fala que agora que aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação, não estão mais debaixo de condenação nenhuma. Por quê? Porque a dívida foi paga. Jesus sela isso. Jesus cumpre com aquilo que Deus quer. O preço ele é pago, é selado, é confirmado. Por isso que nós temos, irmãos, a garantia disso, né, nas nossas vidas. E em quarto lugar, nós vamos ver o quê? A recompensa, irmãos, da salvação. Olha que ele vai falar acerca da recompensa da salvação. Né? Ele vai tratar aqui 2 verdades, né, que são destacadas aqui, ó. Versículo de número 5, volta lá para João 17. E vamos ler o que ele vai falar aqui, ó. 17, versículo 5, fala assim: e agora glorifica, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, né? Essa ação de recompensa. Então nós vamos ver aqui, ó, 2 verdades são destacadas aqui nesse texto. Primeiro, Jesus ele pede para reassumir a mesma glória que tinha antes da encarnação. Então a gente vê que Cristo veio do céu, onde ele desfrutou da glória inefável com o Pai, desde toda a eternidade, abriu mão da sua majestade, se esvaziou, se humilhou, a ponto de ser chamado apenas filho do carpinteiro, mas agora ele paga o preço, ele executa tudo o que tinha que fazer, e agora então ele retorna, ele volta para o céu, retoma seu posto de glória, de honra e de majestade. É isso que ocorre, essa ação da recompensa. A segunda coisa que nós vemos é, Jesus pede que a sua igreja veja a mesma glória que ele terá no céu. E aí você vai ver que nós vamos compartilhar a glória de Cristo. Lá em João 17, 24, olha o que está falando aí.
João 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, e seja também o que? Comigo, o que? Me deste. Ou seja, nós que servimos ao Senhor. Jesus quer que a gente esteja lá junto com Ele. E aí fala, para que vejam o quê? A minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nós vamos contemplar isso, irmãos. E aí é interessante que nós vamos ver também que nós estaremos com Ele e reinaremos com Ele e veremos Ele face a face, como fala em 1 João 3:2. E não apenas estaremos no céu, mas reinaremos com Ele para toda a eternidade. E um dos versículos que pode resumir tudo isso, acerca da recompensa, é Filipenses 2, 5 a 11, que ele fala assim, ó. Olha aí, Filipenses capítulo 2, né? Do versículo 5 a 11, ele vai falando assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Olha aí a recompensa. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Ou seja, todos aqueles que pertencem aos céus, vivem nos céus, devem se prostrar a essa autoridade, ao nome de Cristo. Aqueles que estão na terra, todos vão ter que submeter ao senhorio de Cristo debaixo da terra. Que aí já está falando acerca também, né, dos seres demoníacos, todos, independente de quem seja, de quem está no céu e aqui na terra debaixo. Todos vão ter que realmente prostrar e declarar, né, que ao nome de Jesus, que se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos, irmãos, essa é a recompensa de Cristo com relação à salvação. Jesus, ele é exaltado, Jesus é glorificado. Todos, independente de quem seja, vão ter que realmente confessar quem de fato Jesus é. Ele é o Senhor e todo joelho vai se dobrar, vai ter que se prostrar e declarar isso. É a recompensa que Jesus recebe, irmãos, acerca disso. E aí nós vamos então para a segunda parte desse texto que fala acerca da segurança, irmãos, da salvação. E uma das coisas que nós precisamos entender, será que nós podemos ter garantia de que nós somos salvos? Será que nós podemos ter garantia de que, de fato, nós não vamos perder a nossa salvação? Porque existe esse problema, né? Tem muita gente que pensa que pode perder a sua salvação. Mas, segundo esse texto da oração sacerdotal e de outras partes do Evangelho, a Bíblia vai deixar bem clara que aqueles que são salvos em Cristo têm garantia de salvação. Garantia. Tem segurança de salvação. E os textos que nós vamos ler vai mostrar exatamente isso. Quais são essas garantias? Quais são os textos que afirmam que nós podemos ter, sim, toda a garantia que de uma vez salvo, você está salvo mesmo. Não tem como você perder a sua salvação. Até porque nós temos que ter na nossa mente, né, irmãos? Se Deus salva, se Deus condena, se Deus salva, Deus condena, então Deus está mudando, não é isso? E a Bíblia fala que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Deus é imutável, Deus não muda. E se Ele salva agora, condena depois, então Ele está mudando. Isso é mutabilidade. E um dos atributos de Deus é que é imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Uma vez que você foi salvo, você é salvo. Essa é a ideia que nós temos que ter. Então veja, quais são os textos que falam acerca disso? E como nós podemos testificar que nós temos garantia de salvação? Veja então, existem 3 verdades que são destacadas aqui. Em primeiro lugar, a nossa salvação, irmãos, ela está segura e fundamentada na eleição do Pai. Você sabia que foi Deus que te escolheu?
Deus que te escolheu. E nós vamos ver isso. 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja, mas a igreja é o presente do Pai para Jesus. E a gente vai ver que não fomos nós que encontramos a Deus. Foi Ele que nos encontrou. Não fomos nós que iniciamos, né? Amamos a Deus. Inicialmente amamos a Ele. Mas a Bíblia fala que foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. O texto fala isso. Não fomos nós que chegamos a Cristo, mas foi o Pai que nos levou até Cristo. E aí você vê que a segurança da nossa salvação não está fundamentada no nosso caráter, não está fundamentada no nosso mérito, mas está fundamentada no mérito e no caráter de Deus e na obra perfeita de Cristo. Por quê? Porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele que nos salva, é Ele que nos conduz e nos leva para o céu. E Jesus, ele deixa claro, irmãos, que aquele que o Pai lhe dá, esse que vem a Ele, aqueles que realmente pertencem ao Senhor, jamais vão ser lançados fora. Quem pertence a Cristo não é mais lançado fora. E ninguém tira mais das mãos dele. E vamos ler esse texto. Primeiro, olha só para confirmar a ação da eleição. 17, versículo 2. Vamos ler. João 17, versículo de número 2. Olha só o que vai falar para confirmar essa ação. Esses são textos que nós podemos enxergar e usar para mostrar que nós somos de fato eleitos de Deus. Deus nos elegeu. Olha só, 17:2 fala assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna, o quê? A todos o que lhe deste. Para quem quer a vida eterna? Para aqueles que Deus deu a ele. Aquele é quem tu me deste. Vamos lá. Versículo de número 6. Olha que fala: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Me deste. Ou seja, pertence ao Senhor. E aí ele prossegue, versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E aí ele prossegue no versículo 9. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são teus. Olha só que afirmação, irmãos. Ele está falando que nós pertencemos a Jesus e ele está falando, eles são teus, Senhor. Nós somos de Deus. Né? E aí prossegue no versículo 11, declarando: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda no teu nome, que me deste. Que me deste. Fala a mesma ação. No versículo 12, quando eu estava com eles, guardava no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Deus, irmãos, está aí literalmente mostrando que nós somos eleitos do Senhor. E o versículo 24 que fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo o que me deste. Nós pertencemos a Ele, irmãos. Essa aqui é garantia, certeza, de que nós realmente pertencemos a Ele. Por isso que em Romanos 8, 29 e 30, olha o que ele vai falar. Romanos 8, 29 e 30, ele vai falar assim: portanto, aos que antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o versículo 30. Ao que predestinou, a este chamou. Ao que chamou, esse justificou. E o que justificou, ele também o quê? Glorificou. E olha aqui agora, João 6, 37 a 40. Olha o que ele vai falar aqui, ó. João capítulo 6, de 37 a 40, vai falar assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, aquele que o Pai deu, vai até Cristo.
E quem chega a Cristo não é mais lançado fora. Não é mais lançado fora. Pertence a Ele, irmãos. E aí porque ele fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus. E isso dá o quê? Segurança, irmão, da nossa salvação. Nós estamos assegurados, independente de qualquer coisa. Deus está falando que nós pertencemos a Ele. E em segundo lugar, como é que nós temos segurança da nossa salvação? É porque a nossa segurança ela é baseada no cuidado de Cristo, irmãos. Você sabe que Cristo cuida daqueles que pertencem a Ele? Então veja só, Jesus era o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas e a conduz para o céu. Jesus, ele guarda e protege as suas ovelhas, que são os seus discípulos. Qual que é a prova disso? Vamos ver, né? Nós já lemos aí, volta de novo em João 6, 37 a 40, esse texto que nós lemos, né? Já deixa bem claro isso, que todo aquele que o Pai me dá e se virá a mim, e que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum perca de todos que me deste. Pelo contrário, eu estarei no último dia. Ou seja, isso aqui é cuidado de Deus. É cuidado pastoral do Senhor. Deus é que nos guarda, Deus que vai nos levar a estar firme até o último dia. Ele que vai fazer isso. De fato, a vontade do Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui é promessa, irmãos, para os que são salvos. É garantia. E aí ele prossegue ainda, né? Veja só, João 10, 27 a 28. O que vai falar João 10, 27 e 28? Olha que ele vai estar declarando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Percebe o cuidado de Deus? Ninguém, irmãos, pode arrebatar a gente das mãos do Senhor, nós pertencemos a Ele. Romanos 8, irmãos, olha que Paulo fala, 38 e 39, lá em Romanos capítulo 8, olha essa verdade, essa aqui é tremenda, irmãos. 38, 39 fala, porque eu estou tão bem certo, olha aí, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Que significa garantia de salvação. Que uma vez que você é salvo, Deus cuida de você até o último dia, irmãos. E é por isso que nessa perspectiva nós não precisamos ficar amedrontados, atemorizados que nós vamos perder a salvação por qualquer coisa. Nós não precisamos ficar atemorizados como muitos, né? Ficam atemorizados quando declaram, Senhor, você não pode vir hoje, porque se o Senhor vir hoje eu não subo. Por quê? Porque as pessoas começam a ligar a salvação ao mérito. Porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria, então se Jesus vier agora eu estou perdido. Mas a pergunta é, irmãos, quem que vai estar no estado perfeito quando Jesus voltar? Quem? Quem não vai estar plenamente perfeito, que não precisa mais de fazer absolutamente nada? Quem? João mesmo fala que aquele que diz que não tem pecado aqui é mentiroso, irmãos. Por que é mentiroso? Porque todo mundo peca, falha em algum momento. E não tem como você imaginar que você é perfeito nessa vida. Não será, porque nós temos uma natureza pecaminosa ainda agindo sobre nós e que nos leva muitas vezes a cometer coisas que não deveria. Por isso que o pecado para a vida de um cristão, aí é o cuidado que tem que ter, né? Porque tem muita gente que pensa, uma vez salvo para sempre, então não importa o que eu faço. Óbvio que importa o que você faz, né? Porque Deus não te salvou para viver no pecado, Deus te salvou para ser livre do pecado, para viver uma vida de santidade. Mas pode ser que em algum momento eu e você viemos a pecar. Então, o pecado na vida cristã é o quê? Um acidente.
É como se nós comparássemos um carro que furou o pneu. Por acaso o pneu do seu carro fura a cada 10 minutos, irmãos? Não fura, né? Porque se furar, joga o pneu fora, que a coisa tá feia, né? Se a cada 10 minutos tem que trocar pneu que fura. Porque não é natural isso acontecer. Mas furar pneu acontece. Em algum momento. Né? Então, o pecado tem que ser tratado dessa forma. Não pode ser uma prática contínua, mas pode ocorrer. Isso é fato. Né? Então, veja, Filipenses 1,6. Olha aí. Que tremenda essa palavra também, quando o próprio Senhor fala isso aqui, ó. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Olha só que ele vai falar aqui, ó. 1,6 fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há o quê? De completar até o dia de Cristo. Quem que vai completar a obra? O Senhor, irmãos. Até o dia de Cristo. É por isso que Jesus fala, irmãos, para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todo dia nós temos cuidado de Deus, proteção de Deus. E nós precisamos guardar isso no nosso coração, irmãos. E aí a gente vê então que, em terceiro lugar, a nossa segurança está baseada aqui na intercessão de Cristo. Na intercessão, além de sermos eleitos de Deus, além de nós termos o cuidado de Deus, nós temos a intercessão de Cristo, que nos garante, irmãos, que nós somos salvos. Então veja, a nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo. Veja aí, ó, vamos ler, capítulo 17, versículo 9. Olha só aí, Jesus intercedendo, irmãos, por nós. Isso é muito importante, que nós vamos ver que Cristo está orando pelos seus discípulos. Nas adversidades, nas dificuldades, Jesus intercede por eles. Nós vamos ver claramente isso quando eles estão passando lá, estão no barco e vê a tempestade, Jesus está ali intercedendo com eles. Quando Pedro mesmo, né, Jesus fala: olha, Satanás veio, ele quer peneirar você, mas eu tenho orado por você, Pedro. Eu estou orando por você. Né? E aqui a gente vai ver, ó, 17:9 fala o quê? Olha aí, ó. E é por eles que eu rogo. Isso aqui é o quê? Intercessão. Jesus está rogando, irmãos, por nós. E aí ele fala: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Que privilégio, né, irmãos? Você sabe quem é o maior dos maiores intercessores que está orando por você? O próprio Cristo. Você já parou para pensar nisso? Eu recebi, esses dias, teve um irmão lá do Brasil, um pastor. Eu não tenho amizade com esse pastor, né? Ele era de uma pessoa. Eu conheci ele assim, em alguns momentos, só vi, conversei, mas nunca tive a oportunidade de ter tempo para conversar com ele, tomar café, nada disso, né? E aí ele se lembrou de mim, na oração dele, e aí ele mandou uma mensagem para mim, falou: pastor, eu estou orando por você, pela sua vida, pelo seu ministério, né? Para que Deus abençoe você. E eu fiquei feliz, irmãos. Ele não tem nem intimidade comigo. Nós não tivemos tempo de conversar. Não tivemos tempo para criar vínculo de amizade. Mas mesmo assim, só pelo período que ele me viu, pelo pouco tempo que a gente conversou, ele se lembrou de mim. Isso já me fez ficar feliz. Falei: meu Deus, Deus toca a pessoa lá do Brasil para mandar mensagem para mim, falando que está orando por mim. E eu tenho pedido ao Senhor: Deus, levanta intercessores, né, para orar pela minha vida. Aí você imagina, se a gente já fica feliz por saber que fulano, né, que nem te conhece direito, está orando por você, e tantos outros que oram também, imagina você saber que nós temos o próprio Cristo, irmãos, intercedendo por nós. Já imaginou? O próprio Senhor intercedendo por nós. E aí prossegue, ó, versículo de número 11, 17:11. O que fala? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda no teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Jesus está orando, irmãos, por proteção. Jesus está orando por unidade da sua igreja, que nós sejamos um. Agora, por que ele ora por unidade? Isso aqui é bem interessante você questionar, né? Jesus mesmo fala que reino dividido não subsiste.
ele é destruído. É por isso que no Salmo 133 que ele fala, quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união. Porque ali Deus ordena que a sua vida e a bênção para sempre. Onde tem unidade e comunhão, tem bênção, tem vida. Mas onde tem divisão, tem destruição, irmãos. E nós, como igreja, mais do que nunca, porque você sabe que o reino de Satanás ele é unido, viu? Ele não vive desunido, não. Eles são unidos com o propósito de destruir. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que estar unidos. E temos que lutar para promover a unidade. Então ele faz isso. Olha o 15 agora, 17, 15. O que ele fala? Não pense que os tire do mundo, e sim que guarde do mal. Jesus está intercedendo. Ele não está mandando eles sair do mundo, mas ele está falando, guarda, Senhor, eles do mal, guarde. Porque o mal está aí. Está presente. Naquilo que vemos, pensamos, sentimos, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Ele está presente. Ele está falando, guarda, Senhor, guarda. Está intercedendo por nós. Olha o 20, 17 e 20. Ele fala, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus está orando por aqueles que não vão crer nele ainda, irmãos. E sabe quem faz parte disso aqui? Eu e você. Porque ele está falando o quê? Para quem ele está falando aqui? Imediatamente para os discípulos que estão com ele lá. Nós não estávamos lá. Mas nós nos enquadramos aqui, nesse contexto, por aqueles que hão de crer em mim. Ou seja, ele está orando por mim e por você. Já parou para pensar nisso? Que você não chegamos a ele por causa da intercessão de Cristo? Ele orou por nós, irmãos. E quem que te atraiu a ele? Ele mesmo. É por isso que ele fala, com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Nós somos atraídos por esse Deus, Deus. Em algum momento nós somos atraídos por ele. E nos achegamos até ele. E ele faz assim, ele intercede por nós. E aí nós vemos, irmãos, que duas coisas que ele pede aqui, nessa intercessão em favor dos discípulos, é, primeiro, que eles fossem guardados do mundo. Mundo aqui no versículo 14, quando ele declara, aí ó, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha só o que vai falar aqui, irmãos. Isso aqui é bem interessante. Veja que quando ele fala que guarde do mundo, o mundo aqui, porque na Bíblia você tem 3 significados para mundo. Mundo criado. As coisas que existem, pode ser o mundo. Mundo também pode ser o que? O sistema que está operando no mundo. As coisas que são contrárias à vontade de Deus também é considerado o mundo. E também mundo pode se referir à humanidade, aos homens. Mas nesse contexto aqui, quando ele fala guarde do mundo, ele está falando do sistema que opõe a Deus. Do mundo que odeia os discípulos. E os discípulos precisam ser o quê? Guardados para não serem tragados pelo mundo. Lembra lá de 2 Timóteo 4,10? Fala de Demas. Demas foi engolido pelo sistema. Ele se afastou das coisas do Senhor. Foi engolido. E Jesus está orando, guarda o Senhor do mundo. E aí também no versículo 15 ele fala para que nós sejamos guardados do maligno. Né? Então no versículo 15 ele vai falar assim, não peça que os tire do mundo, e sim que guarde do mal. E o mal aqui, irmãos, seria mais bem traduzido do maligno. Que nós sejamos livres, guardados do maligno. E o maligno nós sabemos que é um inimigo real. Ele é real. Ele odiou, né? Aliás, ele realmente operou na vida de Judas e levou para o caminho da morte. Paulo diz que esse maligno ele cega o entendimento dos incrédulos para que não creia na verdade. Paulo também diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ciladas aqui, como fala em Efésios 11, está a falar de algo estratégico, planejado. Ele está usando a figura de um caçador, que quando ele vai pegar uma presa, ele sabe aonde a presa está, o que a presa gosta, qual horário que ela está ali, o que ela faz. Então o caçador ele já vai estrategicamente, premeditadamente, sabendo tudo o que tem que fazer para pegar a presa. E Satanás faz assim conosco. Ele está ali pronto para amar ciladas contra nós. Por isso que a Bíblia fala que ele está rugindo como um leão, né, para ver quem possa ser tragado. Ele está ali
E a gente vê que Pedro afirma que o diabo, né, está o que? Ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, como fala em 1 Pedro 5, 8. E a Bíblia assevera, irmãos, que Jesus, ele está à destra de Deus intercedendo por nós, como fala em Romanos 8,34. E ainda diz que podemos ter segurança de salvação porque ele vive para interceder por nós no céu. Hebreus 7,25. Então, todas essas ações, quando se trata da eleição de Deus, que foi Deus que nos escolheu, que nós pertencemos a Ele. Quando se trata, irmãos, do cuidado de Cristo, porque Jesus tem cuidado de nós como um bom pastor. E também quando se trata acerca da intercessão por nós, nos dão que garantia literal de que uma vez que nós somos salvos, salvos para sempre, nós não temos como perder a nossa salvação. Se você pertence a Ele, você é dele. Ninguém arrebata mais a sua vida das mãos do Senhor. Ninguém. Independente de qualquer coisa. Por isso que nós vivemos por graça, irmãos. Favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus quis nos salvar. Mesmo não sendo merecedores de tudo aquilo que Ele fez. Por isso que a salvação é por fé. Não é por obras. Porque por obras ninguém vai ser justificado. Mas pela fé, sim, nós somos justificados, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. E nós podemos nos deleitar nessas verdades. E que o Senhor nos ajude a realmente guardar essas verdades e a praticar essas verdades, a crença nessas verdades e espalhar essas verdades para todos aqueles que de alguma forma ou outra têm dúvida no seu coração acerca da sua salvação. E que nós possamos caminhar seguros de que você somos salvos. Não precisa se preocupar, porque aquele que salvou é fiel para cumprir tudo isso. Né? E que Deus nos guarde nesse sentido. Vamos orar. Deus...